Olá pessoal, tá legal a câmera? Deixa eu focar, tá legal. Boa noite a todos, tudo bem? Tudo bem? Maria, Ludmila, Marquinhos, Ana Paula. Boa noite, Carol. Não, é meu 50º dia no Periscope. Vamos lá, todo mundo. Tiago, Ana. Meus amigos, é com muita alegria que eu volto a esse Periscope, porque eu fiquei 2 semanas. Na primeira semana, por problemas pessoais, eu não pude fazer o Periscope. Na segunda semana, por problemas técnicos com a internet. A internet estava muito ruim, não estava funcionando e o 4G também não estava legal. Portanto, acabei não fazendo. Mas voltamos hoje com um tema que trata. Tô sumido, Gustavo, tô assim. Mas eu voltei. Um tema que pode vir em prova de direito penal, que pode vir em prova de processo penal, também estava com saudade de vocês, pode vir em prova de processo penal e pode vir em prova de execução penal. Sabe aqueles temas de execução penal que você nunca estudou? Poxa, Gabriel, nunca abri a LEP. Pois é, cai em prova. O tema de hoje é a progressão de regimes. Então vamos começar. Vamos lá, todo mundo, com muita tranquilidade. Vamos agora tentar reduzir as mensagens, manter aquele clima de sala de aula. Eu recebi algumas perguntas, já respondi, obrigado Camila, obrigado. Já respondi várias perguntas e eu selecionei 2 perguntas para trabalhar com vocês, do pessoal que faz o meu curso online. Vou respondê-las e depois abro para perguntas de todo mundo, até quem não faz o meu curso de parte geral online. Muito bem. Vou fazer uma pequena explanação. A gente sabe que existem 3 espécies de regime de pena. Quando se fala em regime de pena, está se falando em pena privativa de liberdade. Das 3 penas que existem na lei brasileira, pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos e pena de multa, quando se fala em regime, entendam isso, é só de PPL, pena privativa de liberdade. Não existe regime de pena restritiva de direitos e não existe regime de pena de multa. Então vejam como vocês não podem confundir. Quando se fala regime de pena, é só de pena privativa de liberdade. Existem 3 regimes fundamentalmente: o fechado, o semiaberto e aberto. Gabriel, e o RDD? Atenção, o RDD, o regime disciplinar diferenciado, não é regime de pena. É porque chama regime fechado, semiaberto e aberto, e o regime disciplinar diferenciado. Não, o RDD não é regime de pena. O RDD é tão somente uma sanção administrativa prevista em lei, aplicada a alguns casos. Então tomem cuidado, tá? Regimes são só 3. O condenado, uma vez cumprindo pena, ele pode passear entre os regimes. Vamos colocar assim, não é? O de baixo é o mais severo, que é o fechado. O intermediário, o semiaberto, e o de cima é o aberto, que é mais brando. O regime fechado é cumprido em estabelecimento prisional de segurança máxima ou média, distante do centro urbano. Já o regime semiaberto, ele é cumprido, a pena é cumprida, em colônia agrícola ou industrial, não tão distante assim de centros urbanos. E o regime aberto, ele é cumprido em casa de albergado. Gabriel, o que é casa de albergado? Funciona assim: o condenado fica na rua durante o dia trabalhando e volta para dormir na casa de albergado. Mas, Gabriel, e se naquela localidade, naquele município, não houver casa de albergado? A solução é súmula vinculante 56 do Supremo: prisão domiciliar. Não pode o condenado ser penalizado pela falta de estrutura estatal. Tudo bem. Aí vejam, a passagem entre os regimes chama-se progressão e regressão. Progressão e regressão. Rodrigo, curso fórum.com.br. Progressão e regressão. A passagem do mais severo para o mais brando chama-se progressão. É só você olhar para a palavra e seu significado. A gente progride, ele prospera,
tá bem? Ele progride, é um incentivo, ele tem bom comportamento carcerário, cumpre um prazo determinado, uma fração da pena, mais de 1/6, mais de 2/5, mais de 3/5, se for hediondo, etc. Né? E aí progride, tá? Ele progride do fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto, que é o tema de hoje. Já o caminho inverso é a regressão de regimes, que é uma espécie de sanção. Ou a gente vai do fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto. Do aberto para o semiaberto e dele para o fechado. O tema de hoje é a progressão. Ou seja, progressão em que moldes? O agente, ele progride do mais severo para o menos severo. E aí, uma pergunta muito boa que foi feita é a seguinte, pelo Paulo de Recife. Gabriel, por que a progressão não pode dar-se per saltum? Por que a progressão não pode ser per saltum? Gabriel, o que é per saltum? Lembram-se? Fechado, semiaberto e aberto. Ele progride do fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto. Então, do fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto. Quando se fala em progressão per saltum, significa o quê? Seria a eventual possibilidade de o agente passar do regime fechado para o aberto direto. Pode? Não, não pode. E por que não pode? Não pode. Por quê? Não pode. Por quê? Embora... e a regressão pode. A regressão pode dar-se per saltum. Gabriel, tem súmula do STJ? Não tem? Tem. Tem súmula do STJ que diz isso, tá? Agora, por que, Gabriel, que tem a súmula? Bom, se fosse uma aula superficial, eu diria, pode dar-se per saltum? Não. Tem súmula, jurisprudência pacífica, mas eu vou além. Vamos aprofundar. Vamos entender o porquê da súmula. E eu aposto que você vai dar razão à súmula, de acordo com... Eu não concordo, mas temos que dar razão à súmula pelo seguinte. Quando a lei trata, atenção, a pergunta é, por que para a jurisprudência, inclusive simulada do STJ, a progressão não pode se dar per saltum, mas a regressão poderia? Vamos entender isso. A progressão, para localização e acompanhamento de todos, está positivada no artigo 112 da LEP. Já a regressão está positivada no artigo 118. A lei dá tratamento diverso a uma e a outra. E agora você vai entender a súmula. Quando a lei fala da progressão, ela fala assim: o condenado que tiver bom comportamento carcerário e cumprir ao menos 1/6 da pena, poderá progredir para o regime menos rigoroso. Então, quando o artigo 112 da LEP dispõe, poderá progredir para o regime menos rigoroso, isso, MPK, obrigado, súmula 491 da STJ. Quando a LEP fala, o condenado poderá progredir para o regime menos rigoroso, entendam, o regime imediatamente menos rigoroso. Então, se está no semiaberto, só pode ir para o aberto, não tem discussão. A discussão é, quando o condenado está no regime fechado, se ele pode ir para o aberto direto, ou seja, está no fechado, ele pode pular o semiaberto e ir para o aberto direto? Per saltum, não, por quê? Repito, quando a LEP dispõe para o regime menos severo, entendam, o regime imediatamente menos severo, que é o semiaberto, tudo bem? Então está na lei, não com palavras claras, mas olhando para a lei, essa é a norma que se retira. E naturalmente foi a norma que o STJ baseou-se para a criação da súmula. De outro lado, olha agora, hein? Pensa comigo. Quando a LEP trata da regressão, ela fala assim: o condenado que praticar falta grave ou for praticar condenado crime doloso regredirá para qualquer dos regimes mais severos. Com outras palavras, fala assim: o condenado vai regredir para qualquer dos regimes. Então, olha só, pensa comigo. Se está no semiaberto,
ele só pode regredir para o fechado. Não tem discussão. A discussão é, ele está no aberto. Ele poderá regredir para o fechado direto? A LEP diz que pode, porque fala... Deixa eu começar a bloquear esse pessoal que está perdido aqui no Periscope. A LEP fala, poderá regredir para qualquer dos regimes menos rigorosos. Então ele poderá regredir do aberto para o fechado direto. Tá bem? Começou 10 horas em ponto. Então vejam, é por essa razão que a jurisprudência, ao interpretar a lei, chegou a essa norma. Lembrando que norma e lei são coisas diferentes. A lei é o dispositivo, é o que está escrito. A norma está na cabeça do intérprete. Norma é aquilo que você retira da lei. Você não interpreta a norma, você interpreta a lei. Você olha para a lei, interpreta o dispositivo e retira dele a norma. A norma está aqui, na cabeça do intérprete. Não se chega à norma sem interpretar a lei. Ah, então vou interpretar a norma. Não, você aplica a norma. Não vou interpretar a lei. Você interpreta a lei para chegar à norma, tá bem? Então, interpretando a lei, o STJ, a jurisprudência, chegou a essa norma. A regressão pode dar-se per saltum, mas a progressão não, tá bem? A segunda pergunta é do Bruno, do Rio de Janeiro. O Bruno falou assim, Gabriel, conta aí a história, vou contar uma história para vocês. Conta aí a história desse tal de exame criminológico, porque estava na lei, depois a lei foi revogada, foi alterada, não está mais, mas a jurisprudência fala que pode aplicar, é uma bagunça, e é. Eu vou explicar a história do tal do exame criminológico, para que vocês não tenham mais nenhuma dúvida. Não é uma história feliz, é uma história triste, mas vou lhes contar. Era uma vez, como toda história deve começar, era uma vez, o artigo 112 da LEP. Esse artigo 112, ele tinha a seguinte redação, ele trazia, atenção, 3 requisitos para progressão. Ué, Gabriel, só tem 2, o bom comportamento carcerário e o prazo de 1/6 ou 2/5 ou 3/5. Não. Antigamente tinha mais um requisito. Antigamente, a LEP dizia assim no artigo 112. Não lembro da lei específica, mas a norma era essa. O condenado para progredir de regime tem que cumprir 3 requisitos. Ter bom comportamento carcerário, cumprir mais de 1/6 da pena e realizar o exame criminológico. Então o tal, Bruno, do exame criminológico, ele era requisito para a progressão. Para a progressão, não é? Muito bem. E aí o que acontecia? Como sempre, o Estado não tem em órgão nenhum, em carreira nenhuma, gente suficiente, não é? Falta tudo, falta médico, falta cirurgião, falta professor, falta juiz, falta defensor, falta promotor. A gente está esperando vocês para completarem esses quadros faltantes, os concursos públicos. E aí faltava pessoal para fazer o tal do exame criminológico. Em que consistia o exame criminológico? Atenção a isso, senão você não vai entender a falta. O exame criminológico, ele consistia numa entrevista do condenado com uma equipe técnica. O condenado era entrevistado por uma equipe técnica e essa equipe técnica iria verificar se o condenado tinha reais condições de progredir sem voltar a delinquir. Ao final, a equipe técnica fazia uma espécie de parecer, um laudo, ou o nome que valha, e enviava ao juízo da execução penal, que é quem tem competência, para conceder a progressão. E aí, já vivemos no Brasil, em todos os estados do Brasil, com o antigo e grave problema da superlotação carcerária. Tinham vários condenados que já tinham cumprido mais de 1/6 da pena, que já tinham bom comportamento carcerário, aptos a progredir. Mas o que atravancava a progressão
era o tal do exame criminológico, porque não tinha equipe do Estado suficiente para fazer o exame criminológico. E aí, como resolver isso? Bom, duas soluções. Ou contratam-se pessoas, faz-se concurso para psicólogo, etc., assistente social, que ia fazer o tal exame criminológico com os condenados, ou altera a lei. O Congresso Nacional optou pela pior solução. Ao invés de fazer concurso público para médico, psicólogo, assistente social e tudo mais, especialistas para fazer um exame criminológico, o Congresso fez assim. Pera aí, deixa eu resolver essa pendenga aqui. Eu tenho uma gama de condenados aptos à progressão, que já cumpriram 2 dos 3 requisitos. Falta o terceiro. Falta o exame criminológico. Isso está travancando a progressão de regime. E a superlotação carcerária permanece. E isso gera mídia ruim para o Estado, não é? Superlotação carcerária. Isso gera um alto custo de manutenção dos presos. Sabe o que fez o Congresso Nacional? Resolveu da pior forma possível. Falou, pera aí, deixa eu resolver essa pendência aqui, deixa eu resolver essa bronca. O que está atravancando a progressão é o tal do exame criminológico? É. Vamos acabar com ele. Vamos acabar com o exame criminológico. Acaba com o estado do exame criminológico e aí a fila vai andar. Todo mundo já poderá progredir. Manda o pessoal para o semiaberto, para o aberto, tenta resolver a superlotação carcerária. E aí o Congresso revogou a exigência do exame criminológico para a progressão. E alterou, em 2003, o artigo 112. Se você abrir a LEP no teu artigo 112, você verá redação dada pela lei 10792 de 2003. Bom, aí temos o seguinte quadro. Antes, o exame criminológico era requisito para progressão. Requisito. Vem comigo, presta atenção, me ajuda a pensar. Pensa comigo. Se o legislador retirou o exame criminológico da lei como requisito, respondam vocês, o exame criminológico pode ser feito? Se não é mais requisito para a progressão de regime previsto em lei, nulo crime, nula pena sine lege, nullum crime, nula pena sine lege, não é? Se, para um benefício da execução penal, para obter a progressão de regimes, não existe mais o requisito do exame criminológico, o juízo da execução pode determinar sua realização? Eu entendo que não. Os requisitos estão na lei. Estão na lei. Eu entendo que não. Data vênia de quem entender do contrário, isso é natural, é saudável, um entendimento diverso, eu entendo que não. Por quê? Se a lei não mais exige... Bom, se a lei nunca exigiu, agora, a lei exigia. E o legislador deixou claro que não quer mais exigir. Então, se o legislador não exige mais, não cabe ao juiz de execução penal exigi-lo. Entretanto, embora eu pense assim, o STF e STJ têm súmulas, inclusive vinculantes no Supremo, que dizem que o juiz pode determinar de modo fundamentado a realização do exame criminológico para a progressão de regimes. É a súmula vinculante 26 e a súmula 439 do STJ. Vou repetir. Súmula vinculante 26 e súmula 439 do STJ. Então, depois de toda essa história, toda essa confusão, a resposta é: pode? Pode. Não está na lei. Ou seja, o juízo da execução penal, ainda que de forma fundamentada, ele pode, olha onde vamos chegar com isso, ele pode exigir um requisito, o cumprimento de um requisito que a lei exigia, mas não exige mais. Parece-me que o juiz está exigindo algo fora da lei. Tá? Fora da lei.
Mas então, essa é a questão do histórico do exame criminológico, tá? Pergunta do Bruno, do Rio de Janeiro. Respondi as perguntas. Eu quero saber de vocês, as dúvidas de vocês sobre o tema de hoje, que é progressão de regime. Vamos lá, perguntem, fiquem à vontade. A súmula 471, ela trata da progressão. O que aconteceu? Não sei se vocês repararam, perceberam isso, mas qual é o pano de fundo? Não vou falar disso agora. Qual é o pano de fundo da súmula 471? Abre essa súmula aí. Essa súmula, ela fala de progressão de regimes. Essa súmula, ela fala de crimes hediondos. Entretanto, embora a súmula fale de progressão de regimes e de crimes hediondos, o pano de fundo da súmula é a irretroatividade da lei penal mais severa. Essa súmula tem como pano de fundo o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa. Por que retroatividade, Gabriel? Até 2007, só existia um prazo previsto na lei, que é a LEP, para a progressão de regime. Um prazo. Esse prazo era 1/6, tá? Só havia um prazo. Muito bem. Em 2007, a Lei 11.464, de 28 de março de 2007, ela positivou novos prazos para a progressão de regime. Oi, Alexandre, eu vou fazer sim. Conta comigo. Mais perto da prova, tá? Que aí vai tudo fresquinho na cabeça. Geralmente, quem é meu aluno sabe, geralmente o que eu falo cai na prova. E aí essa Lei 11.464 alterou a Lei de Crimes Hediondos e inseriu novos prazos. Então, atenção, o prazo para todos os condenados, todos, entenderam quando eu falo todos? Todos. Mas, Gabriel, todos? Todos. Vocês entenderam que são todos? Tá. Até 2007, o prazo de progressão de regime para todos os condenados era de 1/6. Crimes hediondos, não hediondos. Mas, Gabriel, até 2006 o regime era integralmente fechado. Eu sei. Só que no dia 23 de fevereiro de 2006, o Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus 82959, declarou inconstitucional esse regime integralmente fechado. Se é inconstitucional, todos os condenados passaram a poder progredir. Ora, qual era o prazo que existia? 1/6. Então, todos os condenados por crimes hediondos equiparados puderam progredir com 1/6. Muito bem. Depois de um ano que tivemos o advento dessa Lei 11.464. Essa lei trouxe novos prazos. Agora, para quem praticar um crime hediondo equiparado, o prazo para a progressão de regime é, se primário, 2/5. Se reincidente, 3/5. Então, atenção. Antes da lei, quem praticou o crime hediondo equiparado progredia com 1/6. Depois da lei 11.464 de 2007, passou a progredir com 2/5 ou 3/5. Aumentou-se o prazo. A nova lei aumentou o prazo, Ana. Aumentando o prazo, estamos diante de uma lei penal mais severa. Logo, se ela é mais severa, todo mundo sabe, qualquer iniciante de estudo de direito penal sabe que a lei penal mais severa não retroage. Penal mais severa, gente, silêncio, por favor. Se a lei penal mais severa não retroage, ora, quem praticou um crime hediondo ou equiparado antes dessa lei continua progredindo com 1/6. Em outras palavras, esses novos prazos da Lei 11.464 só serão aplicados aos crimes cometidos após o advento dessa lei. E o critério que você levará em conta é o critério
da teoria da atividade. Artigo 4º do Código Penal. Data da prática do crime. Não é a data de quando o condenado obteve o prazo para a progressão. É a data da prática do crime. Tanto é que a súmula 471, peço a você que abra, a súmula 471 fala assim: os condenados por crimes hediondos ou equiparados cometidos, olha aí, conduta, atividade, ali usa a palavra cometidos, antes do advento da Lei 11.464, sujeitam-se ao disposto no artigo 112 da LEP para fins de progressão de regimes. Então, quando essa lei teve seu advento em 2007, a primeira decisão do STJ, dando a essa lei irretroatividade, foi uma decisão no informativo 333. Lembro como se fosse hoje. Quando a lei foi publicada, eu falei, não retroage. Uma semana depois, ou um mês depois, 2 meses depois, não lembro direito, informativo da STJ 333 de 2007. Tá? Então essa súmula está dizendo o quê? Que essa lei não retroage. É só isso. Simples, né? Ficou fácil? Muito bem. Outra pergunta, meus amigos. Temos mais 3 minutos e meio. Vamos lá. Obrigado pelos corações, verde e amarelos, só verde e rosas, porque eu sou mangueirense. Vamos lá. Vocês que são sensacionais, estão essa hora aqui comigo estudando. Ah, sumiu. Sumiu a pergunta, desculpa, não consegui ver. Manda de novo. Obrigado, Thiago. Pessoal, lembrando que essa semana estamos com a Black Week no curso Fórum, tá bem? Eu tenho um curso só de parte geral online, tá? Extenso, aprofundado, com cientificidade, com as controvérsias todas, com os autores, etc. Tá? Então, aproveita a Black Week. Progressão com sexto no tráfico? Pois então, foi o que eu falei. Se o tráfico foi praticado... O tema de hoje não é livramento condicional, Patrícia. Me desculpa, é progressão. Foi o que eu falei. Se o tráfico foi praticado antes dessa lei, vai progredir com o sexto. É isso aí, tá? Chegou agora? Chegou quase no fim? Quando é revogada a progressão não é revogada. O condenado, boa pergunta, da Eni Scott. É o que apareceu para mim. A progressão não é revogada. O agente progride também, depois ele pode regredir, tá? Talvez, o que você fala de revogada foi uma decisão, eu vou fechar com essa decisão, tá? Do Supremo Tribunal Federal. A decisão do Supremo Tribunal Federal recente foi a seguinte: embora não esteja na lei, foi imposto como condição para a progressão o pagamento da pena de multa. O condenado, no mensalão, caso do mensalão, tá? O que fez o condenado? Eu não posso pagar a multa alta, então parcelou. Se parcelou, disse o ministro relator, bom, a condição era, para a progressão, o pagamento da multa. O parcelamento é o suficiente. E com o parcelamento, o relator no Supremo Tribunal Federal concedeu a progressão, tá? O que aconteceu? Lá pelas tantas, o condenado deixou de pagar o valor parcelado. Bom, o que o Supremo disse? Se a progressão de regimes estava condicionada ao pagamento da multa que foi parcelada e por isso progrediu. Se o condenado deixa de pagar a multa, deve ser aplicada a regressão. E aí o Supremo Tribunal Federal disse isso, aplicou a regressão. Talvez seja isso. A meu ver, foi um erro. Por quê? O caso, vou te dizer o que eu faria, não é de regressão. O pagamento da multa foi condição para a progressão, correto? Correto. Parcelada. Se o condenado deixa de pagar a multa, não é regressão. É tornar sem efeito a decisão que concedeu a progressão.
Se a progressão estava condicionada ao pagamento da multa parcelado, não é? Condição, evento futuro incerto, direito civil, e a multa não foi paga, não sendo paga na verdade, não é? A decisão de progressão impôs isso como condição. Se a condição implementou-se, mas depois não mais prosseguiu, seria o caso de revogar a decisão de progressão, tornar, Patrícia, a decisão de progressão sem efeito. Sem efeito, tá bem? Mas o Supremo disse ao contrário, falou não, é causa de regressão. Data vênia não é regressão, tá? Meus amigos, o nosso tempo esgotou-se. Foi um prazer voltar a falar com vocês. Bom, se o Supremo entendeu, Bruno, que o tráfico privilegiado não se equipara mais a hediondo, aí aplica o prazo da LEP 1/6, sim, mas para o Supremo Tribunal Federal, tá? Meus amigos, foi um prazer. Obrigado pela companhia nessa noite de quinta-feira. Obrigado pela presença. Bons estudos. Aproveitem sexta, sábado e domingo para estudarem, tá? Não, Ana, toda quinta-feira eu estou aqui nos últimos dias, nas últimas semanas que eu não pude fazer. Então, na próxima quinta-feira, teremos mais grupo de estudo no Periscope e além daqueles vídeos do Periscope isolados que vira e mexe eu faço. Então, um abraço a todos vocês, boa noite e tchau.